Delegações dos Estados Unidos e do Irã viajam ao Paquistão neste final de semana para uma nova rodada de negociações entre os dois países. A gente vai conversar agora com o professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, Augusto Teixeira. Professor, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Professor, o que a gente pode esperar em relação a essa nova rodada de negociações aí entre os países, professor? Veja, tanto os Estados Unidos como o Irã negociam em força. Os Estados Unidos, que vem buscando criar condições para a retomada das negociações, concomitante realiza um processo de organização de meios militares, homens, tropas e meios, de forma extremamente avolumada, tendo chegado recentemente mais um porta-aviões para a área do teatro de operações, configurando um TO de cerca de 3 porta-aviões com o seu grupo de batalha correlato. Some-se a isso o fato de que o Irã também se encontra numa situação complexa, já que ele está bloqueando o estreito e sendo bloqueado fora do estreito e, de certa forma, afeta a sua estratégia de coerção econômica contra os Estados Unidos. Assim sendo, essa nova possível rodada de negociações pode, de certa forma, criar outro cenário em termos de o que pode ser acordado. Entretanto, tanto no front em relação a Israel e Líbano ocorrem violações ao cessar-fogo, como na relação entre Irã e Estados Unidos relacionada ao estreito, isto também ocorre, ou seja, o cessar-fogo ele tanto pode ser reforçado, evoluindo, como pode colapsar. Professor Augusto, seja muito bem-vindo, prazer falar contigo. Donald Trump decidiu estender a trégua por mais 3 semanas depois de perceber que, entre aspas, a ameaça anterior não funcionou para alterar o cenário. O senhor entende que os Estados Unidos entraram numa fria ao comprar essa briga? Veja, sem dúvida alguma, essa guerra que é considerada uma guerra de escolha, que é diferente da situação de Israel, que a vê como uma guerra existencial, já que o Irã possui um discurso aberto da destruição do Estado de Israel e é o grande antagonista geopolítico israelense na região. Para os Estados Unidos, a situação não é semelhante. O que poderia criar um casus belli relevante seria o fato do Irã estar na iminência de possuir armas nucleares, algo que não é confirmado pela Agência Internacional de Energia Atômica e pelas próprias agências de inteligência dos Estados Unidos. Assim sendo, ao entrar na guerra, os Estados Unidos não contaram com a possível escalada do conflito para uma guerra de caráter econômico na estratégia geral iraniana, que afeta não apenas a região, em particular os países do Golfo, mas também toda a economia global, chegando inclusive ao galão de gasolina nos Estados Unidos em ano eleitoral de midterm elections. Assim sendo, Trump, com suas reiteradas extensões de prazo do cessar-fogo, tenta criar uma desesperada corrida para que a negociação evolua, para que os Estados Unidos possam sair do conflito e para que, de certa forma, o prejuízo político da guerra nos Estados Unidos, mal avaliada, inclusive entre os republicanos, possa ser ignorado até as eleições de novembro. Professor, vamos falar um pouquinho do Estreito de Hormuz. Tem até uma expressão que o Evandro Cini utilizou outro dia, aqui no Jornal da Manhã, porque o Estreito de Hormuz caiu na boca pequena. Falando seriamente, é engraçado, mas falando seriamente sobre isso, mas o pequeno, o médio empreendedor aqui do Brasil, ele se preocupa em relação aos produtos que estão passando ali no Estreito de Hormuz, tem produto ficando caro aqui no Brasil, o empreendedor está preocupado em relação a isso. O tráfego no Estreito de Hormuz, ele está fechado, certo, professor? E a gente sabe que esse Estreito de Hormuz não é uma porta que a gente abre e fecha simplesmente e, enfim, abre e dá continuidade. É mais complexa a situação, né, professor? Sem dúvida alguma, o Estreito de Hormuz, tal como o próprio Mar Negro, o Mar Vermelho, perdão, e Suez, são 2 gargalos extremamente importantes da região do Oriente Médio. E o Estreito de Hormuz estando fechado e bloqueado pelos Estados Unidos de forma a tentar burlar a tentativa de controle iraniano, afeta todo mundo e cadeias globais de valor, especialmente no que tange à dimensão de energia global, que, com o mercado interconectado, qualquer interrupção do fornecimento de um país tende a afetar o preço global dessa commodity. Isso não apenas relacionado a petróleo, gás e seus derivados, mas também o fluxo de outras mercadorias, dado que os países do Golfo são países importantíssimos no mercado global, por exemplo, de luxo, de outros artigos de produtos manufaturados. E se você considera, por exemplo, países como o Brasil, que dependem de fertilizantes
fertilizantes para o seu setor agrícola, tem-se na Rússia um principal exportador, mas o Irã é um ator importantíssimo dentro desse processo, tal como destino para exportações brasileiras. Assim sendo, a interrupção do fluxo normal no estreito afeta o custo do frete, afeta o preço de combustíveis e afeta especialmente a perspectiva de inflação, não apenas global, mas também no Brasil. Então, infelizmente, o conhecimento de geografia contemporânea por parte do povo da boca miúda ocorre em virtude da dor no bolso que o contribuinte brasileiro já começa a pagar, inclusive com grandes companhias aéreas vindo a afirmar a redução de voos nacionais. Então, isso mostra o potencial para uma nova crise do petróleo desde 1973. Não é pouca coisa. É por isso que essas negociações que deverão voltar a ocorrer, se tudo der certo em Islamabad, são muito importantes, não apenas para o Irã e para os Estados Unidos e Israel, mas também para a economia global, que se vê constrangida já com uma guerra e sanções contra a Rússia, um dos grandes exportadores de petróleo e gás do mundo. Professor, para a gente finalizar aqui, eu quero que o senhor traga a sua análise sobre as muitas negociações que acontecem ao mesmo tempo, porque embora o conflito envolva Estados Unidos e Israel pelo mesmo motivo, digamos assim, ou por um apoio dos Estados Unidos a Israel, há diálogos acontecendo em diferentes frentes. Então tem Israel negociando com o Líbano para tentar pacificar uma tensão ali naquela região entre as duas nações, e há também as negociações que envolvem diretamente o Irã e outros países numa tentativa de pacificar também essa relação, o que permita pelo menos a abertura completa do Estreito de Hormuz, sem que alguns navios cargueiros sejam boicotados ali naquela área. O quanto isso traz ainda mais complexidade, porque a gente está falando de de uma disputa, inclusive territorial, principalmente quando falamos de Israel e esses países árabes que estão ao redor, que é histórica, e isso se resolveria nesse momento, pelo menos em partes, no teu ponto de vista? Evandro, Paola, eu creio que não. E por quê? Porque o principal ator que pode, em grande medida, costurar esse cessar-fogo mais amplo na região é Donald Trump, são os Estados Unidos, a sua inter-relação com o Irã. Qual é o problema? O cessar-fogo entre Israel e Líbano não conta com a negociação do ator em conflito, que é o Hezbollah, que é visto pelos Estados Unidos e Israel como um grupo terrorista e que não participa das negociações diretas. O que cria um problema para o Líbano, na perspectiva de que o governo libanês tem a necessidade do desarmamento do Hezbollah, já que é uma das últimas milícias sectárias religiosas ainda armadas, que na prática é o Estado dentro do Estado, mas que ao fazê-lo, ao tentar desarmar o Hezbollah, tem o risco de entrar numa guerra civil novamente. E isso é um grande problema para desestabilizar o Líbano, que já é muito fragilizado. Some-se ao fato de que um potencial acordo que envolva o Hezbollah na sua neutralização militar enfraquece o Irã, na perspectiva de que o Irã perderia o seu principal proxy regional, que pode, de certa forma, fazer uma ação de coerção contra Israel. Some-se ao fato de que Israel tem incentivos seletivos para continuar a guerra muito mais elevados do que os Estados Unidos. Por exemplo, Trump forçou um cessar-fogo entre Israel e Líbano, mas Israel continua atacando posições ao sul na tentativa de estabelecimento de um corredor sanitário ao sul do rio Litânia. Só que isso, em grande medida, pode afetar o cessar-fogo em relação ao Estreito de Hormuz, porque o Irã entende que a interconexão desses campos de batalha, especialmente na costura do futuro da região do Golfo. E aí, Paola e Evandro, você tem a situação de que o Irã não visa caminhar para trás da sua posição de controlar financeiramente, cobrando taxas para a utilização do estreito, algo que, em princípio, vai contra normas internacionais relacionadas à lei de comunicação oceânica e estreitos de mar aberto. Assim sendo, ainda é uma situação muito complicada. É importante verificar se os termos da negociação serão suavizados pelos dois atores ou se Trump manterá a pressão econômica em cima da estratégia econômica do Irã, levando a mais dor e sofrimento financeiro e comercial, não apenas para o Irã, mas também para os Estados Unidos e para o mundo. Infelizmente, é uma situação de quem piscar primeiro perde.
Sobre os próximos passos em relação ao conflito entre Estados Unidos e Irã, nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, Augusto Teixeira. Professor, seja sempre muito bem-vindo aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigada pela sua participação por aqui. Um ótimo final de semana. Muito obrigado, Paola e Evandro, e a toda a audiência. Uma excelente semana a todos. Até.